Imaginemos que um observador extraterrestre, que por volta do início do século XV, contemplasse o planeta Terra com curiosidade. Entre 1400 e 1425, esse visitante certamente apontaria a China como a civilização com maior potencial para dominar o mundo. Naquela época, o Império Chinês era o detentor de uma supremacia naval incomparável. Sob a liderança do almirante Zheng He, as vastas frotas chinesas partiram em 7 grandes expedições entre 1405 e 1433, explorando o Oceano Índico e estabelecendo contatos com povos de regiões tão distantes quanto o Oriente Médio e a África Oriental. A magnitude dessas expedições é difícil de conceber. As embarcações de Zheng He, conhecidas como navios tesouro, eram verdadeiros prodígios da engenharia naval. Com 9 mastros e cerca de 420 pés de comprimento, cada um desses gigantes do mar era capaz de transportar toneladas de mercadorias, além de tripulantes, soldados e suprimentos. Na primeira expedição, realizada entre 1405 e 1407, a frota contava com 62 navios tesouro, acompanhados por cerca de 200 embarcações menores, responsáveis pelo transporte de grãos, cavalos e uma tripulação de 27 mil homens, um número que superava a população de muitas cidades europeias da época, incluindo a própria Londres. Enquanto isso, a Europa estava em um estágio inicial de desenvolvimento naval e tecnológico. Nem Cristóvão Colombo nem Américo Vespúcio haviam nascido e as nações europeias ainda não haviam lançado as bases daquilo que se tornaria sua expansão marítima. A célebre viagem de Colombo ao Novo Mundo, em 1492, seria realizada com apenas 3 pequenos navios, a Santa Maria, a Pinta e a Nina. A Santa Maria, a maior dessas embarcações, media modestos 85 pés, o que tornava quase 5 vezes menor do que o navio tesouro chinês. Porém, apesar de sua extraordinária capacidade naval, a China tomou uma decisão que marcaria um ponto de inflexão em sua trajetória histórica. Após a última expedição de Zheng He, o imperador da dinastia Ming decretou o fim das viagens marítimas de longa distância. A razão por trás dessa decisão foi complexa, envolvendo uma combinação de altos custos financeiros, mudanças na política interna e um desejo de focar no fortalecimento do mercado interno e na consolidação do território continental. As frotas foram desmanteladas, os navios deixados à mercê do tempo dos portos e, de forma ainda mais significativa, o conhecimento técnico sobre a construção naval foi perdido. Populações costeiras foram deslocadas para o interior e as viagens estrangeiras foram proibidas. Assim, a China se fechou para o mundo, optando por um isolamento deliberado que duraria cerca de 4 séculos, de 1433 até meados do século XIX. Durante esse período de isolamento, a China alcançou níveis notáveis de desenvolvimento interno. A dinastia Ming, que foi de 1368 a 1624, e os primeiros anos da dinastia Qing, que foram de 644 a 1912, foram marcados por uma riqueza material e cultural sem paralelo. A opulência chinesa se tornou lendária, atraindo a admiração de missionários jesuítas que, ao chegarem à China no século XVII, ficaram impressionados não apenas com a sofisticação material do império, mas também com a profundidade de sua filosofia e cultura. Esses relatos, levados de volta à Europa, exerceram profunda influência sobre os filósofos iluministas do século XVIII, que viam na China um exemplo de civilização avançada. Para muitos europeus da época, a China representava uma utopia de ordem, prosperidade e sabedoria, um modelo ideal que contrastava com os conflitos e crises que frequentemente marcavam o continente europeu. Enquanto a China se isolava, a Europa trilhava um caminho oposto. Liderada inicialmente pelos portugueses, a expansão marítima europeia inaugurou a era dos grandes descobrimentos e do colonialismo. Com a exploração de novas rotas comerciais e a colonização de territórios da África, América e Ásia, os europeus acumularam riquezas imensas e estabeleceram a base para sua futura dominação global. Esse contraste entre a China e a Europa é uma das ironias mais marcantes da história. Embora a decisão chinesa pelo isolamento tenha permitido estabilidade e prosperidade interna por séculos, ela também resultou em uma perda de protagonismo no cenário global. Já a expansão europeia trouxe grande poder e riqueza para as potências ocidentais, mas é um custo alto para as populações colonizadas, que enfrentaram exploração, violência e destruição cultural.